Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Valdemar Pereira e a gente está começando mais um podcast Help Condominial, em parceria com a Pilares Condominiais. E hoje um tema muito importante para você que é síndico profissional. Hoje a gente vai falar sobre implantação de condomínio. Para falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe um convidado especial. Se apresente para a gente, fale um pouco da sua trajetória como síndico profissional, principalmente na implantação condominial. Isso aí. Agradeço a todos por estar aí nos ouvindo. Mais um podcast. Eu sou Samuel Costa, fundador da empresa Cosgran Assessoria, uma empresa dedicada exclusivamente para sindicatura profissional. Tenho experiência em implantação. Aqui na região foram 8 implantações, Valdemar, realizadas. E os cuidados que nós temos, tem síndico que não pega implantação por um receio que tem. Os cuidados que nós temos é nesse início uma previsão orçamentária assertiva, contratação de um engenheiro para poder fiscalizar as obras também, porque no início de prédio vem aquela enxurrada de obras. As pessoas estão removendo revestimento, fazendo alteração, e cabe ressaltar a importância de ter o manual do proprietário. Então todos têm o manual do proprietário em mãos, os proprietários, o síndico tenha o manual da construtora, porque vai servir de base para muitas obras. Certo. E vamos começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Qual que é a dificuldade inicial de uma implantação? Dificuldade inicial de uma implantação é composição do caixa. Composição do caixa, colocar as regras condominiais para todos que estão ali. Alguns já vieram de outros condomínios, então já sabe como funciona outros condomínios, que existem regras diferentes, mas parecidas, e outros não têm noção nenhuma. Quando a gente pega condômino que não tem essa noção de morar, conviver em coletivo, com a coletividade condominial, há uma dificuldade da gestão. Então, além desses detalhes que eu passei anteriormente, colocar a regra, as claras, aquilo que não está estabelecido regra, fazer assembleia e já constituir novas regras que podem ser vistas se não estiver na convenção ou no regimento interno, como uso de salão, uso da área comum, a convivência geral. Sim, quando a gente fala em implantação de condomínio, você frisou bem a parte de previsão orçamentária. Certo. Quando a gente entra na parte técnica da engenharia, entra a parte de garantia, de manutenção preventiva. Perfeito. Essa previsão orçamentária, ela tem que envolver a parte de manutenção preventiva? Sim, o ideal é que faça já na previsão orçamentária. Dos condomínios que você implantou, todos aceitaram essa estimativa, já que a previsão orçamentária já voltando para a manutenção preventiva ou não? Há uma dificuldade de aceitar, porque as pessoas vão com aquela visão para o condomínio, que é a visão que o corretor muitas vezes vendeu. O condomínio vai ser R$200, vai ser 250, mas não tem como. Então você pega um residencial clube com diversas piscinas e áreas em comum para serem feitas manutenção, e não tem essa possibilidade de fazer um condomínio com R$250, criar um condomínio com as manutenções necessárias. Então há essa dificuldade de aceitação, mas nós sempre frisamos nas assembleias a manutenção e a necessidade disso para acionar a garantia, até mesmo para manter a garantia. Sim. Então, na grande maioria, o pessoal tem aquela dificuldade, mas aceita. Sim. É o que eu falo, né? É vendido uma ilusão, né? Que você vai morar num prédio, pagar R$200 de condomínio e não vai ter mais que se preocupar pro resto da vida. Ilusão. E você tem que transmitir isso para quem comprou, né? Que não é bem assim que funciona. Né? Exatamente. No momento da assembleia de implantação, é trazer as pessoas para a realidade e mostrar para eles, porque a previsão ela é feita baseada em orçamentos de empresas que já estão na área condominial, seja ela de elevador, de portaria, então com orçamentos diversos, de empresas diferentes, para compor essa previsão orçamentária.
É isso que você está falando, a gente está entrando no mérito do arroz com feijão, né? Do básico para o condomínio funcionar. Tem elevador, eu preciso de manutenção de elevador. Eu preciso de detetização, eu preciso de portaria. Limpeza de caixa d'água, é, laudos, né, AVCB, entre outros. Sim. Agora, quando a gente fala de receber um imóvel, de receber um empreendimento, qual que é a função do síndico? Porque vamos lá, às vezes pode até ter isso quando o pessoal compra e até implantar, até chegar o síndico. O síndico é engenheiro, o síndico é técnico, o síndico negocia com a construtora, briga com a construtora, como é que é isso? Vamos lá. Eu não tenho formação de engenheiro, minha formação é administração, colabora muito para eu desenvolver o meu serviço de gestão condominial, seja na parte de compras, gestão de pessoas, favorece muito. Porém, eu não sou engenheiro, a não ser que seja um síndico com área da área de engenharia mesmo. Porém, o que nós fazemos numa entrega? Nós fazemos o recebimento da construtora. Então, eu convido o conselho, nós formamos uma comissão para receber esse prédio. Convido o conselho, juntamente com o síndico e engenheiros da construtora, e nós vamos andando passo a passo dentro do condomínio, área por área, e ticando o que está ok e o que não está ok. Essa entrega teve entrega que levou 3 encontros, porque foi pontuado, foi corrigido, outras coisas não ficaram adequadas conforme nós havíamos estipulado, e daí foi fazendo novas reuniões de entrega, até concluir ela por inteiro. E essa entrega é baseada em inspeção visual, né? Inspeção visual. E muitas vezes os moradores não aprovam a contratação do engenheiro para acompanhar essa entrega, né? Que seria o melhor. O melhor do caminho aí para prosseguir com essa entrega seria colocar um engenheiro para acompanhar durante o percurso as vistorias. Aí, no moral da história, eu não contrato um engenheiro para acompanhar, depois o condomínio recebeu o condomínio e começa, aqui tá vazando, aqui tá com trinca, ali tá forada, isso aqui eu não vi. Isso, daí iniciamos os chamados com as construtoras. A construtora vai dando um retorno para a gente de acordo com o chamado. Se houver dificuldade das tratativas com a construtora, é quando sugerimos um laudo de inspeção predial. Que daí vai ter o norte para saber o que cobra, o que não cobra, o que é responsabilidade ainda, o que não é, né? Exatamente, e para rebater tecnicamente com a construtora. Porque ainda tem um mérito, né? Independente do recebimento, a partir que você recebeu, já entra em prática a manutenção preventiva, né? Sim, o prazo já está correndo. Já tá correndo. Ou seja, muitas vezes o morador fala, aquilo é problema, já passou um mês, aquilo não é problema da construtora. Sim. Muitas vezes é do condomínio. E daí tem que transmitir para o morador que aquilo não é responsabilidade muitas vezes do síndico de fazer, né? Porque uma coisa que eu ouço bastante, implantação de imóvel, o síndico não faz nada. O síndico não fala com a construtora, o síndico cobra a construtora e não melhora o condomínio. A implantação é o período, digo como síndico, que a gente mais trabalha. Tá? Por toda essa preocupação de colocar regras, ensinar as regras aos condôminos, cobrar destes, é o período de obra. Então a gente tem que ficar muito atento com o que entra e que sai para não danificar elevadores. Os funcionários têm que estarem alinhados junto com a gestão e seguir aquele cronograma também, auxiliar nessa vistoria. Quando eu pego uma implantação, é praticamente todos os dias dentro do prédio. Isso nos primeiros 2 meses, praticamente. Depois as coisas começam a sentar, não quer dizer que já passou a implantação. Que eu falo que uma implantação, para mim, ela dura 1 ano. Pelo menos. Porque tem prédio que as pessoas já entram, já fazem reforma e já se mudam de uma vez. E tem outros, depende da característica do formato que foi vendido, as pessoas vão entrando gradativamente cada vez que entra uma nova reforma. Então você tem que ficar revisando tudo aquilo que você já passou no começo, você revisa novamente com os novos moradores. Antes de entrar no mérito da reforma dos apartamentos, que é a parte mais divertida da implantação, que vem cada pérola, quando você fala em implantação,
o condomínio, quando ele é entregue, ele já é entregue com câmera, com sistema de monitoramento, com um sistema eletrônico, portaria. Existe sim construtora que já entrega com o básico, com algumas câmeras, com um eletroímã, com uma empresa de portaria com um contrato aberto. Outras já querem deixar uma empresa fixa com determinado contrato. Não recomendo isso para as construtoras, não é o formato que eu costumo trabalhar. Então, quando a gente entra, já peguei prédio sem nada, sem nenhum, até a área, academia, espaço específico, salão, sem mobília. Mas a maioria eles costumam entregar com mobília. Com mobília e o básico de entrada e saída. As câmeras, por conta dos condôminos, os adicionais, aquilo que você vai trocar, fazer melhorias. Queremos tirar o controle, colocar entrada por antena, tudo à parte. Mas isso no decorrer da implantação já acontece. Sim. Inclusive com a questão de monitoramento. Porque Exatamente. muitas vezes ele não entrega a câmera em salão de jogos, salão de Não. festas, área play. A por aí construtora, vai. ela costuma fazer uma assembleia de 3 a 2 meses antes. Algumas fazem até com uma antecedência maior. Porque daí nós já temos a ata registrada, já iniciamos a entrada do CNPJ, já toda a parte burocrática de documentação também para abertura de contas. Então, nesse início já é feito. E se for necessário, quando o pessoal já se instalou. A primeira assembleia o pessoal não está instalado ainda. Na segunda a gente já traz essas necessidades. Número de câmeras, os orçamentos, o que é necessário para melhorar para eles. E é votado, tudo votado. A assembleia, quando a gente fala de condomínio, a gente fala de coletividade. Então precisa estar pautado em assembleia. E tem um detalhe, né? Isso aí que você falou é o melhor cenário do mundo. Vamos mudar um pouco esse cenário. Como tem construções que já são entregues todas alinhadas, tem construções que são entregues sem o habite. Sim. E qual que é a dificuldade da implantação? Se eu colocar esse problema numa implantação, o que muda? Olha, já aconteceu implantação sem habits, já. Tá? Não, ele reflete sim no síndico por conta da demanda dos condôminos, que vão cobrar do síndico como se fosse uma obrigação do síndico ir lá e retirar o habits, né, da entrada, protocolar o habits na prefeitura. Não, isso é um procedimento que a construtora é obrigada a fazer para entregar o habits. Em tese, não deveria entregar o apartamento sem o habits, mas já aconteceu. O habits foi sair um mês depois, 2 semanas, como teve a Bits que foi sair 9 meses depois. E nesse tempo, nesse caso, o que acontece com o dia a dia do condomínio, com os prestadores de serviço, com tudo que está sendo implantado, né? Sim. A regra permanece a mesma. Tá? O Habits ele não impede de tirar o CNPJ para eu ter conta no banco, para eu fazer a cobrança dos boletos. A administradora, é importante uma administradora que tenha experiência em implantação também, administrar essa situação do início de uma implantação, porque tem algumas que infelizmente não tem. E isso vai complicar a vida do síndico. Então, muita coisa eu falo que eu aprendi foi porque eu tive pessoas para ensinar também, que eu convivi com pessoas que me ensinaram. E dessas pessoas também de administradora. Então eu pude aprender também. A regra do condomínio vai ser a mesma. Imagina, Valdemar, porque eu não tenho habits, a pessoa não pode, ela pode fazer o que ela quer. Não, a gente tem a convenção, tá? Nós temos a convenção. Mas é uma minuta de convenção. Não, o que seja, tem uma regra para ser seguida. E como todo local que tem coletivo precisa de regras para manter a boa ordem, a boa convivência. Então nós seguimos, prédios que eu peguei nesse formato, nós seguimos com as regras do condomínio que a gente já tinha, seja na própria convenção ou minuta de convenção. Algumas limitações foram estabelecidas em relação às obras, até mesmo por conta do habits. Mas a minuta do condomínio, convenção, das regras da convenção, ou a própria regra da convenção, para uma implantação é onde você vai sentir tudo, né? Porque sim, muita gente que comprou não sabe nem o que é morar em apartamento, quem dirá seguir regras para um coletivo.
Há uma visão errada. Às vezes a pessoa coloca um monte de coisa na garagem. Olha, você não pode pôr no seu... Ah, mas a garagem é minha. Eu paguei por ela, exatamente. Mas ela está numa área comum. E tem as suas regras ali. Então ele tem que, até você, ele entender que ele precisa se adequar a isso. Às vezes tem pessoas que têm uma facilidade, entendem, aceitam. Porque entender eles entendem. Mas aceitar que eu estou morando agora num condomínio e eu tenho que estar submisso a essas regras, outras pessoas têm dificuldade. E alguns vão embora depois de um tempo, né? Alguns vão embora, graças a Deus. Porque se não entra no esquema das regras, ele tem que procurar aquilo que vai fazer bem para ele, para a família dele, que vai trazer satisfação e menos insatisfação para o coletivo onde ele mora. Sim. Agora um detalhe importante que tende a acontecer muito em implantação. Porque implantação é aquilo que você falou e é o mérito que a gente vai começar a abordar. Você entra na questão obra, né? Obra. Então, quem mora, quem começa a morar já na implantação é o que vai pegar maior barulho, maior poeira, maior sujeira. Sim. E é a hora que você, síndico, como está ali na implantação, é a hora que você vai ter mais reclamação ou não? Sim e não, depende do público. Porque eu já tive prédio que muitos entraram com obra. Então ninguém reclamava, porque todo mundo fazia barulho o tempo todo. Mas daí eu tenho reclamação daqueles primeiros que entraram, fizeram barulho, e depois aqueles que já estão depois com 8 meses de prédio, 1 ano, e ele vai fazer a reforma no apartamento dele. Essas pessoas começam a reclamar do barulho de obra dessa pessoa que está entrando agora. Com coisa que não teve o impacto para a Ele convivência dos outros. Ele fez, fez também. mas outro não pode fazer porque agora ele mora lá. Exatamente. Ou está fazendo home office. Eu estou fazendo home office, e a obra está me atrapalhando. Mas o único horário dele de fazer a obra é aquele permitido. O home office ele pode fazer em outro lugar, um coworking, né, se realmente está atrapalhando. Não posso alterar a regra do condomínio de obras por conta de 1 ou 2 condôminos que estão ali trabalhando em casa. Quando a gente fala de implantação envolvendo obras, qual que é o principal? Porque muitas vezes, se você não tem esse principal controle e tudo mais, vira uma terra sem lei, né? Daqui a pouco Sim. estão jogando entulho lá da janela. Sim. Alguns casos ocorrem e, infelizmente, nós não conseguimos identificar o infrator. Né? Por exemplo, que nem você falou, quando alguém joga algo da janela no início de prédio, que nem estão, não está as câmeras instaladas ainda, e mesmo que estivessem, a gente não tem câmeras voltadas para cima, adivinhando de que janela vai cair. Então, são situações que às vezes a gente não consegue identificar, mas nós colocamos avisos gerais na área comum, também no grupo, dispara pela administradora, e outros que nós pegamos, que é passivo de punição, nós punimos com notificação ou multa. E na implantação, muitas pessoas, o que acontece? Peguei a chave, não posso morar ainda, mas quero usufruir da área comum. Ou peguei a chave, estou morando e quero usufruir da área comum. Como que é para o síndico que está implantando, que ainda está tudo caminhando, ainda está se colocando regras, essa parte? Quero usar churrasqueira, acabou de entregar. Olha, Valdemar, quando eu inicio uma implantação na primeira assembleia, eu já coloco isso para que todos decidam junto comigo. Se vai haver a liberação da área comum, mesmo sem câmeras. Na maioria das vezes é não. E eu consigo trabalhar diante desse não, dessa definição em assembleia. Isso faz grande diferença. Porque administrar todas essas áreas já é difícil. Imagina sem câmera. Onde peças de jogos podem sumir. Elementos do salão de festa também pode quebrar, danificar, e nós não temos o parâmetro para seguir, para falar, essa foi na festa do Valdemar, essa foi na outra festa, mas faz vistoria. Mesmo assim, porque a vistoria feita pode ter sido falha e não ter sido danificada na festa que está ocorrendo hoje, mas numa festa anterior, e só foi identificada na festa de hoje.
porque esses sistemas de monitoramento, câmera, ela serve também para poder filmar, documentar e para poder servir para se cobrar a execução do, do documento lá Da convenção da e o convenção, regimento. isso, do convenção Sim. e regimento. Porque se eu não tirar essa câmera, é como que você afirma que aquela pessoa está ou não seguindo a convenção e o regimento, né? Hoje, quando nós fazemos a instalação de câmeras, nós já colocamos em todas as áreas mesmo. Então há uma resistência menor em relação a isso. Mas quando o prédio ele já vem caminhando e a gestão quer pôr uma câmera no salão onde não existia, há resistência por parte de alguns moradores. Porque daí você muda, né? A gente está falando de implantação, é do zero. Aí você pega um condomínio que já existe, já foi implantado e tudo, e você vê a necessidade de uma câmera a mais, aí você tem dificuldade de implantar essa ideia. Sim, sim. Mas no começo eles já entenderam, porque lembra, eu fiz na Assembleia, ia liberar ou não a área sem câmera? Não, eles já falaram que não. Então eles já querem conservar o seu patrimônio, certo eles? Depois instalou a câmera. Então eles não estão preocupados com essa situação, vou ficar sendo vigiado. Aquela história, quem não deve, não teme. Então use a câmera, use o salão normalmente, como se não tivesse câmera. Não faça nada que te comprometa. Porque se comprometer também, nós temos as imagens. Sim, e quando a gente fala de implantação, qual que é o trato que o síndico que está na implantação deve ter com construtora e conselho ou moradores que cobram? O detalhe, eu vou para cima, não vou, eu cobro, eu brigo, como que é isso? Isso depende da gestão. Então eu vou falar da minha gestão. Tanto com as minhas tratativas, as minhas mediações são feitas com moradores, com conselho e com construtora também. Então sempre inicio com uma boa conversa sobre os alinhamentos e as coisas acontecem. Certamente, se não estiverem acontecendo, se a construtora não estiver colaborando com aquilo que é obrigação dela, ainda que está em garantia, e nós temos documentado, seja por e-mail ou por um saque específico que a construtora disponibiliza para o síndico, a tratativa é outra. Mas a princípio, sempre com uma boa conversa, abertura de chamados. Às vezes demoram para atender um chamado, nós cobramos e é respondido também. Porque a construtora não tem só aquele prédio, ele tem outras obras acontecendo também, e a questão de deslocamento dos funcionários, tirar daquela obra para fazer isso, esse serviço específico de infiltração. Quem faz é esse que está na obra X. Então, geralmente é atendido. E se não ocorrer, aí é judicializar mesmo, como eu disse, um laudo predial e judicializar, se não houver tratativa, mesmo depois de ser notificada extrajudicialmente com laudo. Certo, e a parte de obras? Que você entra o quê? Eu acabei de comprar meu imóvel. Eu sou da seguinte opinião. Você comprou o prédio é o mínimo de alteração possível. Sim. Mas o problema é que tem construtor, não pode quebrar essa parede, não pode quebrar essa, pode derrubar o prédio inteiro que não vai ter problema. Mas como lidar essa teoria da construtora, porque na grande maioria das vezes ela só fala, não documenta nada, com a realidade do morador, da execução. O que você falou é interessante, porque a construtora ela precisa documentar isso, até mesmo para eu ter esse parecer diante do morador. Então toda a situação é feita dessa forma, nós cobramos. Quando surge uma dúvida, nós copiamos ali no e-mail o engenheiro responsável, o engenheiro que está acompanhando, o morador também, o condômino, para que todos tenham a mesma resposta, estejam ali aguardando a resposta e que seja de conhecimento de todos. Certo, e quando a gente fala, tirando essa parte de dúvidas, quando a gente entra no mérito de obra, de execução de obra, já sabendo que o quê? 16.280, que é a norma que rege obra. Qual que é a função do síndico e como o síndico cobra ou fiscaliza essa execução de obras? Em prédios menores
eu mesmo visito as obras, eu recebo as ARTs, o projeto. Quando há dúvida em relação ao que vai ser feito ali, eu encaminho para a construtora, para o engenheiro da construtora dar o aval dele. Mas em condições melhores, com prédios que são maiores, nós contratamos um engenheiro para validar essas reformas e essas obras. Certo. E como que é? Coloca o engenheiro lá. O engenheiro é o que vai dizer sim ou não. Como que é para o síndico na implantação? Depois que o morador ouve não, o morador vem falar com o síndico. Sim. E aí? Então, nós já tivemos um não do profissional que avalia e o morador quer insistir que sim, porque o primo, o amigo fez isso em outra obra. A gente não compara essa situação. Quando o caso crítico, nós levamos novamente para a construtora. Se lá for negado também, é não, e ele vai ter que se contentar com não. Tem casos que já houve uma negativa da minha parte inicialmente e foi tratado com o profissional e houve viabilidade de fazer colocar o projeto da, na reforma ali, realizar o projeto conforme estava. Mas tem situação que não dá para correr esse risco. Até mesmo porque, como síndico, eu tenho essa responsabilidade também. Mas você está falando calminho, sereno, mas não é bem assim que funciona, né? Não. A gente está sintetizando a realidade, mas a realidade porque você não é o meu condômino chateado que eu neguei o projeto. A realidade é bem mais complexa, né? Tem uns que ligam Sim. até pro engenheiro. Quem que esse cara pensa que é? Liga pro engenheiro, manda mensagem de madrugada por uma situação dessa. Não tô falando de outras situações, tô falando exatamente De dessa, obra, de de obra. obra. Porque ele quer executar a obra dele nesse formato. Porque viu na revista, mas eu penso, você compra um apartamento, você já sabia como é. Como você mesmo falou. Poucas mudanças não dá para acolher muitas mudanças. Principalmente se for bloco estrutural. Outros são convencional, dá para remover parede, desde que você mantenha as colunas. Mas com muita cautela também. Diante disso, o morador ele tem que aceitar o não dele. Eu, como gestor, sempre explico, trago o parecer técnico do engenheiro também, para que ele entenda. Agora, se ele não quiser entender, se ele quiser partir para outras vias por conta de uma obra, que para a segurança de todos, quando a gente bloqueia alguma coisa, é porque às vezes envolve a segurança de todos. A pessoa quer fazer uma alteração num shaft que pode comprometer o abastecimento de outros também ou até mesmo gerar vazamentos e a gente demorar a descobrir isso, porque nós não temos também o que foi alterado. Isso a gente fala, isso você está explicando, é importante deixar claro quando a gente fala sim e não. Sim. Agora eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Chegou uma RT, eu avaliei a RT, o plano de obras, eu avaliei e falei, você não pode fazer esse caminhamento porque toda a sua parede é estrutural. Você tem que levar por fora, exposto na parede e tudo. O engenheiro respondeu o e-mail, irei fazer isso. 3 dias depois, me liga a síndica desesperada, eu corro para lá. O engenheiro, ele não fez, ele rasgou a parede estrutural, passou toda a tubulação embutida e fez pior. Ele arrancou uma parede estrutural. Ele cortou as ferragens. Cortou. E aí? E aí, e aí que saiu cara essa obra para a proprietária, porque veio o engenheiro estrutural, teve que validar tudo de novo com o condomínio, um reparo estrutural. Uma obra que era menos, só a parte de reparo estrutural ficou algo em torno de 21, 28 mil. Para recuperar estruturalmente, que dava recuperação. E se não desse recuperação? E aí? Eu tive um caso parecido que o morador ele fez o termo que só iria colocar pisos. E aquilo foi se estendendo e nós, numa visita à unidade, percebemos que as paredes foram rasgadas para alterar a posição de tomada. Então foi bloqueada a obra dele, ele foi multado em 5 vezes a cota, ele teve que acionar o advogado, nós pedimos a RT,
ele teve que acionar o engenheiro também, fazer um laudo. O engenheiro teve que fazer um laudo acompanhando a obra dele, sendo responsável técnico daquilo que ele fez, e parte que ele refez com todo o material, descrição do material, como foi aplicado para validar. Isso virou um documento do condomínio, e posteriormente com o advogado ele ingressou também e pediu redução da multa. Em consenso com o conselho, nós reduzimos para 3 cotas. Então foi uma obra que saiu um pouco caro para ele também. E isso a gente está falando do quê? De condomínios que têm fiscalização. Se tem fiscalização, já acontece isso. Imagina o condomínio que não tem fiscalização. Que não tem. O papo tá bom, dá para levar essa conversa aqui, mas uns 3, 4 podcasts, mas infelizmente esse chegou ao fim. Vamos lá. O que eu falo para você, que eu faço com todo mundo. Você é a primeira vez que vem aqui, então pegar de surpresa. Qual é a frase que você deixa para a área condominial? Uma frase para a área condominial? Isso. Eu deixo claro que o condomínio que sirva para você, eu falo nos meus condomínios. O condomínio quem faz não é só o síndico. Um condomínio é feito por todos. Todos os condôminos, a gestão e todos os prestadores colaboradores. Então grava essa frase. O condomínio é feito por todos. Um grande abraço. Obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Hoje a frase que eu deixo é simples. Costuma falar cabelo, telhado, esqueleto, a parte estrutural. O coração do condomínio são os moradores. Então você, síndico, traga os proprietários, os moradores, para trabalhar junto com você. Obrigado e até o próximo podcast.